Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. A Vida Mentirosa dos Adultos é uma adaptação do livro homônimo da Elena Ferrante, que estreou na Netflix. Tem 6 episódios e foi dirigido pelo Edoardo De Angelis. Talvez seja assim que se fale o nome dele, não sei, mas ele é italiano. E eu vou falar a sinopse, depois eu vou falar os motivos pelos quais você deveria ou não assistir essa série. A história na série é ambientada na Itália, na década de 90, na cidade de Nápoles. E a gente vai conhecer a história da Giovanna, que tá no início ali da sua adolescência. E ela é filha única de uma família de classe média, média alta. É filha de intelectuais, né? O pai dela é professor, a mãe dela também trabalha com revisão de textos, enfim, eles são bastante intelectualizados, né? Uma família que tem posses e ela vive muitíssimo bem. E numa certa altura, logo nos primeiros minutos da série, da história, ela escuta uma conversa dos pais dela falando que ela, a Giovanna, está cada vez mais parecida com a sua tia Vitória. E isso deixa ela bastante instigada, porque essa tia não faz parte da vida dela, ela nem sabe quem é essa tia, ela nunca viu na vida, porque no passado o pai dela e essa tia tiveram uma briga e nunca mais eles se falaram. E ela começa a querer saber quem é essa tia, porque ele fala que ela está ficando parecida com ela de forma pejorativa, sabe? Puxando para uma coisa ruim. Então ela fala assim, peraí, eu tô parecida com essa mulher que meu pai não gosta, que meu pai brigou. E ela começa a querer saber quem é essa tia e os próprios pais acabam facilitando o encontro dessas duas, né? Depois de muitos e muitos anos que não se viam. Essa tia mora num lugar de Nápoles, que é um lugar menos favorecido, né? Um lugar mais pobre, parece que meio de subúrbio e tal. Aliás, muitas histórias da Elena Ferrante se passam nessa Nápoles mais baixa, assim, né? Que é uma Nápoles mais pobre. Então ela vai conhecer uma vida completamente diferente da que ela está acostumada. E a partir daí a gente vai acompanhar a jornada da Giovanna durante alguns anos, nas descobertas dela com essa tia que é completamente diferente dela, descobrimento sexual, descobrimento sobre religião, descobrimento sobre questões políticas. Então é basicamente sobre isso a história. Quando eu li o livro da Elena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos, que vocês podem até conferir, que eu vou deixar aqui na descrição, eu não me identifiquei muito com essa personagem. Eu gosto muito da Helena, eu gosto muito das relações que ela constrói de mães e filhas. E nessa história aqui a gente vai ter o ponto de vista da Giovanna e a relação dela bastante forte com esse pai que ela tem e com essa tia, então traz esse elemento novo que é a tia. Eu não me envolvi muito com os dramas da Giovanna, com as questões dela, não me identifiquei, sabe, em nenhum momento com essa personagem, por isso que eu achei até um pouco enfadonho o livro, embora eu reconheça que seja um livro super bem escrito, com a cara da Ferrante, mas eu acho que é o que eu menos gosto dela. A primeira coisa que eu observei na série, e que é a coisa que mais me deixou distanciada, é que há uma opção de colocar essa personagem da Giovanna como uma adolescente, mas não tão nova quanto a do livro. E isso me causou um certo estranhamento, porque no livro essa personagem tem 13 anos. E na série parece que a Giovanna tem uns 15. E de 13 para 15, 16 anos é uma diferença muito enorme. Nessa fase da vida, principalmente, as coisas se modificam muito rapidamente. O começo da história fica um pouco inverossímil para mim, porque você fala assim, nossa, mas uma garota de 15 anos teria essas questões que uma garotinha de 13 teria, sabe? E a atriz que faz a Giovanna, que é a Giordana Marengo, ela é ótima, não há questões em relação a isso, só que ela parece ser uma atriz mais velha já. Eu procurei, ela é muito novinha ainda, ela tem 20 anos, mas de qualquer forma ela já é mais velha do que a personagem é. E ela tem uma cara mais madura. E essa atriz, ela é de fato muito boa, eu acho que ela cumpre muito bem o trabalho dela na série. Um outro ponto que me chamou a atenção, eu vou continuar lendo aqui meu caderninho, porque eu anotei tantas coisas que eu queria falar, não quero esquecer nada. A obra da Elena Ferrante, ela é bastante desafiadora para fazer uma adaptação para o audiovisual, porque é uma obra bastante introspectiva. Muitas das cenas que a gente lê no livro são cenas de pensamentos dos personagens. Existem muitos monólogos internos dos personagens. E é exatamente essa questão que me pegou na série, porque eu acho que essa transposição desses monólogos internos, desses pensamentos todos, dessa narrativa, ela não é tão bem feita quanto, por exemplo, na Filha Perdida, que é uma adaptação que teve para o cinema da Filha Perdida,
que tá na Netflix também, que foi feito pela direção da Maggie Gyllenhaal, que eu acho aquela adaptação fenomenal. Eu acho que ela conseguiu captar a essência do que a Helena Ferrante tem na escrita, na literatura. E nessa série aqui eu senti que ficou alguma coisa que escapava ali, né? E em decorrência dessa falta de sutileza, talvez, para captar esses monólogos internos, algumas coisas ficaram até literais em relação ao livro. Então, muitas coisas que a gente mostra em imagem, a gente não precisa narrar, porque nós já estamos vendo. Várias vezes a personagem estava falando alguma coisa e a gente estava vendo absolutamente a mesma coisa na imagem. Dificilmente um filme vai suprir tudo aquilo que o livro tem, porque são linguagens diferentes. E eu não gosto muito de fazer essa comparação. Mas é que nesse caso, como eu já tinha tido outras experiências de adaptações da Helena Ferrante pro cinema, né, pro audiovisual, e como eu já li muitos livros dela, foi inevitável essa comparação, sabe? No livro e no filme tem essa perspectiva da história a partir do ponto de vista da Giovanna. E no livro isso funciona muito bem, né? Ela que narra a história, a gente vai lendo, desconfiando de tudo que ela diz, porque é uma narrativa em primeira pessoa. E na série acontece isso também. Só que em alguns momentos a gente tem algumas histórias que acontecem em paralelo que a Giovanna não está em cena. E isso acaba causando um ruído ali na narrativa, sabe? Por que que aquela cena está acontecendo, a Giovanna não está ali, sendo que ela que está contando a história, dá um ruído. É um detalhe, mas que eu observei. Não é uma câmera que está o tempo todo acompanhando a Giovanna. Mesmo na Filha Perdida, a câmera está o tempo todo na protagonista. É como se ela realmente estivesse contando a história pra gente. Se a gente estivesse acompanhando como uma sombra dela. E aqui não. Aqui a gente tem uma câmera mais distanciada. Em alguns momentos é mais nela, mas é mais distanciada. Mas isso são detalhes e, enfim, né, são percepções e talvez você não tenha a mesma percepção que eu. A Helena Ferrante sempre, em todos os livros dela, a política, as questões políticas e ideológicas sempre estão presentes e são bastante importantes para delinear cada um desses personagens que ela apresenta nas tramas dela. E tem um episódio que a série ela trata desse tema da política de uma forma mais direta e mais contundente. Essa questão política vai influenciar na forma como a Giovanna encara a religião, a fé dela, a crença dela, as relações que ela vai estabelecer numa determinada parte da história. E tem um episódio que esse pano de fundo da política é bastante explorado e foi muito interessante, é muito legal esse episódio, mas ficou até um pouco solto, porque não foi explorado isso em outros momentos. Uma coisa que vale a pena dizer da série é que ela tem um visual bastante urbano, né? Então a gente vê uma Nápoles mais contemporânea, né? Embora se passe ali nos anos 90, mas eu acho que dialoga bastante com a época em que se passa, eu gosto muito. Eu também gosto da trilha sonora, que tem algumas músicas que eram bastante populares nos anos 90, tem algumas músicas italianas que eu não conheço, que não faz parte do meu repertório, e em alguns momentos a trilha sonora ela complementa o que está acontecendo em cena, e em outros momentos ela sublinha o que está acontecendo em cena. Isso aí é uma questão muito, muito, muito de gosto, sabe? Quando a trilha sonora tem uma música falada, né, cantada, não é só instrumental, que ela diz exatamente o que os personagens estão falando no diálogo. Isso pra mim não funciona muito bem. Pra mim a trilha sonora perfeita é quando ela complementa aquilo que eu já estou vendo. De uma forma geral, a série, por todos esses motivos que eu falei, ela não me empolgou. Não foi chato de assistir. Muito possivelmente ela vai ficar comigo por muito pouco tempo. Na verdade, faz alguns dias que eu terminei de assistir e ela não está comigo, não foi uma série que eu falo assim, nossa, eu quero muito, muito, muito recomendar. Mas eu quis vir falar com vocês sobre ela porque eu acredito que ela pode ser para muitas pessoas. Ela pode ser para quem gosta muito do universo de Helena Ferrante. Talvez eu realmente não seja o público dessa história, porque eu já não me identifiquei muito com o livro, aí eu fui pra série, eu também não me identifiquei, então eu intuo que também tem uma questão de público que não é pra mim, mas pode ser para alguém que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Pra complementar tudo isso que eu falei até agora, eu acredito que existam duas adaptações da Helena Ferrante que são primorosas e que eu deixo aqui minha recomendação absoluta. O primeiro é o que eu já falei, que é o A Filha Perdida, que foi dirigido pela Maggie Gyllenhaal. Esse filme está disponível na Netflix.
É um filme do finalzinho de 2021, eu considero até quase ele como um filme de 2022, porque ele foi lançado no dia 31 de dezembro. Filme fantástico, com muitos símbolos, com muita sutileza, e com muitas vias de interpretação, inclusive, né? Ele não te dá uma resposta fechadinha, ele dá margem para muitas interpretações, o que eu considero um ponto muito alto dessa história. A direção dos atores, os atores estão fenomenais, enfim, com a Olivia Colman, que é uma baita atriz. E uma outra adaptação que eu gosto pra caramba também é a série A Amiga Genial, que está disponível na HBO as 3 primeiras temporadas. Eu assisti as 2 primeiras, eu não assisti a terceira ainda, embora ela tenha sido lançada já faz um tempo. Essa série se passa em Nápoles também. Também é com atores e atrizes italianos. Tem atores e atrizes que falam em dialeto, né? Porque tem um dialeto que se fala em Nápoles. Eu não consigo perceber essa diferença, mas de repente, se você entende italiano, para você vai ter uma diferença brutal. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia até aqui. Sempre deixo o Apoia-se aqui na descrição para você conhecer o apoio recorrente ao meu canal. E também sempre convido todo mundo que vê os meus vídeos para escutar meu podcast Segredos de Liquidificador, para você ver um outro lado do Bratatá, que é um podcast bastante sensorial, em que eu falo de literatura, de cinema, de artes, mas de uma outra forma. Então fica aqui o convite, um beijo para você e até a próxima. Tchau!